Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre a Smart Fit, empresa nova no canal. Tá? Sempre tem espaço, por mais que a gente faça vídeo, sempre tem coisa nova para ver, tá? E cara, o case da Smart Fit é bem legal, tá? Bem legal mesmo, sem dar spoiler, que a gente já vai ver. Hoje tem aqui meu canal, mas não tem vídeo, não tem o que olhar, não tem nenhum case tão parecido, porque, né, pelo menos não que eu saiba alguma empresa do tipo, né, de academia esportiva de capital aberto no Brasil, é a única, né. Porém, tá, né, não é um negócio de todo desconhecido da gente, por quê? Porque muitas das coisas que a gente vai ver no business lembra muito outras operações. Então, eu sempre falo isso para vocês, a gente tem que estudar o mercado, as empresas, de uma maneira organizada, estruturada, porque você vai aprendendo uma coisa, vai levando a outra. Então, tipo, tem gente que só olha as empresas que tem na carteira, ou que está pensando já imediatamente a ter. Tá? Isso deixa o teu estudo muito pobre, geralmente ele vai ficando enviesado, e você não vai agregando conhecimento. Quando você vai estudando de tudo um pouco, case agressivo, case sólido, como é que a empresa tal ganha dinheiro, outra ganha dinheiro, sem pensar no primeiro momento se você vai investir nela ou não, tá? Você agrega muito, você se torna um investidor melhor. Então isso eu acho que falta um pouquinho vocês estudarem para aprender, para evoluir, tá? Depois vocês pensam no que vocês vão pôr na carteira ou não. Eu vejo que é o contrário, o pessoal só quer saber da carteira e não em evoluir, tá? Eu vejo assim, qualquer, agora no canal aí que tem muita gente nova do Fundamentei, todo mundo só pedindo para falar de empresa X, Y e não aproveita o que eu tô falando no momento. Então, o aprendizado ele vem de uma análise constante, tá? E aí, por exemplo, vocês vão ver a diferença que faz aqui na hora de olhar uma empresa nova, Smart Fit. Nunca vi nenhuma academia, mas a gente sabe um monte de coisa já. Estudar outras empresas, a grande maioria que nunca entraram na carteira, tá? Então, o Smart Fit, acho que é conhecido aí em geral, que é uma empresa de academias, é uma grande rede de academias. Tá? Um modelo que a gente pode chamar de low cost, talvez, né? São uma academia de rede que ela é bem boa, na verdade. Não sei se é low cost o termo, porque os equipamentos são bons, é tudo novinho, bonitinho, tem um design legal, uma iluminação legal, tudo limpinho. Né? Só que são academias lotadas, né? Quem malha sabe. Eu tô na Blue Fit agora, que é semelhante também, né? Uma rede bem menor, mas mesma proposta, mais ou menos. E, cara, são academias bem boas, bem legais, só que como é que elas ganham dinheiro? Entupindo de aluno a porcaria das academias. Então tem aluno pra burro. A Smart Fit veio com um lance aí de autosserviço, né? Uma proposta mais de ter o espaço, e aí tem lá os professores, mas meio que né, você fica mais que por conta. Não sei como é que está hoje, se eles tiveram que se adequar um pouco, que, por exemplo, a Blue Fit veio já com uma proposta parecida, mas algo mais tradicional em termos de assistência e tal. Mas enfim, isso é o de menos, né? Isso é importante para quem vai na academia. Para a gente que é investidor, importante é entender como é que as empresas ganham dinheiro, os mecanismos de geração de valor. E isso a gente sabe fazer, independente se é academia, se é empresa, do que for, tá? A nota não tá muito favorável, mas é porque a Smart Fit até o ano passado, sim, não tinha o que falar. Ela até no pré-pandemia tava ali com resultado bom até, tá? Só que a pandemia, pelo visto, fez um impacto violento, né? Porque será na empresa, então, os números até aqui você olha feios para burro. Só não foi pior porque aqui eu acho que ela fez um follow-on, se eu não estiver enganado. Vamos ver aqui. Ela deu uma emissão violenta em 2021, né? Dobrou a base acionária e isso aí deu uma segurada na empresa, tá? Então, isso aqui, quem era acionista dela antes dessa emissão? Doeu, hein? Foi diluída em 50% quase. Então, se você for ver aqui, em termos de valor de mercado. Eu vi um comentário do Eduardo falando que ela chegou a valer 12, 20 bi, né, no IPO, e hoje vale 9. Mas ela só vale 9 porque teve aquela emissão violenta, porque senão, né, em termos de cotação, deve ter caído muito mais, né? 30 para quanto? 13. Vai. Um pouco mais de 50%. Mas, enfim, como que é o case dela de operação, tá? A operação dela lembra muito um varejo da vida. Viu? Como assim, Arthur, varejo? Tá falando de vender supermercado e o cara é pra academia? Olha só, pensa. Ela, como é que ela funciona? Abre lojas, né, investe na abertura das lojas, aí tem uma diferença que eu já falo. Né, vai crescendo como rede, vai capturando mais alunos, barra clientes, aumentando a receita
E a ideia é, com o tempo, ir diluindo o custo fixo, tendo alavancagem operacional. Então, o mais importante ali é esse balanço de CAPEX, crescimento de receita. Cara, quantas empresas aqui no canal a gente já falou que tem essa mesma dinâmica? Né? Empresas de varejo são as que você lembra no primeiro momento, né? Com abertura de lojas. E aí pode ser varejo de roupa, né? Tipo Renner. Varejo de farmácia, tipo Raia Drogasil. Tipo uma Fleury. Fleury é comparar muito com a Smart Fit. Por quê? Porque não tem nada a ver uma com a outra. Tá? E o Fleury também não é varejo, tá? Mas as métricas são as mesmas, é same-store sale, é abertura de loja, equilíbrio de capex e crescimento de receita, quanto tá sobrando de caixa livre, tá? E aqui não é muito diferente, tá? Então a Smart Fit é um case de crescimento, já vou adiantar para vocês, crescimento muito acelerado, tá? E o ponto principal é esse, é o quanto ela está investindo de capex, a gente já viu que fez um follow-on monstro em 2020, só que a receita, né, por que que ela é interessante? A receita e, consequentemente, os outros números tá crescendo muito, tá? Ah, tudo bem, já chegou a ser 2 bi no pré-pandemia, né? Tomou a paulada, mas tá voltando com força e a rentabilidade, velho, tá vindo a cavalo. Então, a alavancagem operacional no dicionário, você vai procurar, provavelmente tá escrito Smart Fit ali, porque cara, é impressionante a alavancagem operacional da empresa. Você pode olhar aqui, mas dá prejuízo. Isso é porque ela deprecia muito, tá? Ela tá investindo muito pesado. Então tem uma depreciação grande de quase 1 bi, mas já já isso aqui tá virando para lucro com essa alavancagem operacional. Então, o case deles, ele é muito forte de crescimento, tá? Não só do top line. Eu diria que até o top line não é o principal, mas o grau de alavancagem operacional dela é um absurdo, né? É muito, muito alto foi o que ela entregou nesse ano, né? Enfim, já vou depois comentar um pouco mais sobre isso, mas só para a gente ter uma noção geral aqui, ela virtualmente, né, tem uma dívida pequena ali, 500, 600 milhões, tem lá no release, a gente vê com calma. Ela tem leasing operacional das academias, né, são imóveis alugados, mas a informação interessante, a maior parte das academias são próprias, não são franquias, isso é interessante também, porque né, a gente viu vários cases aí de crescimento acelerado em abertura de franquias, por exemplo, o Track and Field, que eu lembro agora de cabeça. Franquia é mais fácil de crescer rápido, assim, né? Menos custoso. Aqui é com loja própria, então interessante também. Mas é um CAPEX de 1 bi, sim. Esse é o ponto-chave da Smart Fit. A hora que ela equilibrar, né, o consumo de CAPEX com o crescimento aqui e ela conseguir sustentar, olha que já tá, né? Se você usar o EBITDA como né, uma métrica aí de geração de caixa no longo prazo, já tá meio que equivalente. Aí, cara, aí as barreiras para o crescimento vão por água abaixo, porque o ponto é que ela precisa de muito capex, porque uma loja de varejo, sei lá, de roupa, tá? Acaba que um dos principais custos é o de aluguel, a estrutura da loja em si não é muito capex na loja e tal, você consegue crescer mais rápido, mas vai agregar um aluguel mais alto, tá? Aqui a loja, que é a academia, custa mais caro, né? A infraestrutura das máquinas, dependendo do tamanho e tal, é mais pesado. Então, sim, ela tem aluguel que entra aqui no resultado financeiro e tal, mas o ponto é que o CAPEX é pesado, porque é muita grana investida nas máquinas e tal da academia, tá? Então, se ela consegue livrar esse gargalo, esse crescimento aqui começa a ficar mais interessante ainda, tá? Então, vamos dar uma olhada na apresentação e aí depois a gente volta para ver outros dados, tá? Então, essa aqui é uma academia Smart Fit, tem tudo quanto é jeito. As bonitonas, grandonas, até as mais simples nos subsolos da vida. Eles têm mais de 1.000 academias, né? 1.223 para ser mais exato, 80% é unidade própria, você vai aparecer em algum lugar, e um tanto é franquia, e é legal, né? Porque, querendo ou não, é investimento no imobilizado deles, dessas máquinas, não faço ideia se elas têm valor aí no mercado secundário, eventualmente, quanto tempo dura uma máquina dessas aí, mas imagino que deve ser um investimento sólido, né? Nesse tipo de produto. Não é só crescer, é CAPEX para abertura de loja e o que você tem no final, né? Coisas não muito aproveitáveis, tá? Então, ritmo de abertura de loja. De onde está vindo esse crescimento absurdo aqui, né? Que a gente acabou de ver. Número 1, vem da abertura de lojas, o que é show, né? Porque se ela continuar conseguindo abrir loja, equilibrar a geração de caixa é bom. Mas tem um movimento também de volta das pessoas à academia pós-pandemia, tá? Então, parte desse crescimento acelerado que a gente está vendo de resultado vem de uma maior utilização
por conta do retorno às atividades normais, aí, pós-pandemia e tudo mais. Então, esse é um efeito que a gente não deve observar muito daqui em diante, né? Já voltou, legal, né? Não vai voltar mais, né? Da pandemia, já meio que acabou. Então, imagino que essa evolução do crescimento ela não vai ser tão forte, né? Sem considerar aí, claro, a abertura de loja. Vai continuar abrindo loja, vai continuar crescendo. Mas teve um crescimento ali meio de adensar as lojas, né? Então, é um ponto para se observar esse crescimento acelerado dela, tem que ver como é que vai se comportar, né? Daqui em diante, eu acho que é isso. Mas, enfim, né? 800 mil alunos, eles têm 3, não lembro os quantos, 3 milhões de alunos, eu ia falar 3 bilhões, né? Não, 3 milhões de alunos é coisa pra caramba, né? Então estão lá, né, matriculando um monte de gente, que mais? Receita em níveis históricos, né, até 2019, que é o pré-pandemia. Margem bruta caixa, isso aqui é interessante. Que diabo é o caixa? Eu conheço margem bruta. É a margem bruta normal descontada a depreciação e amortização, que no caso ela é muito pesada, ela já é direto na margem bruta, porque o que deprecia e amortiza é a academia, né? Principalmente deprecia lá os equipamentos. Então, eu gostei disso aqui, é uma forma de mostrar melhor a operação, porque, como vocês viram aqui, né, a depreciação ela é brutal, é quase 1 bilhão de depreciação, né, do valor lá dos equipamentos. E, enfim, né? Então, essa margem bruta caixa mostra o quão lucrativa é a operação. E é uma margem alta, tá? Quase 50%. É muita coisa. Aqui tem uma diferença de um case tradicional de varejo que nós estamos comparando, né? Geralmente, esses cases não tem margem alta, margem bruta na casa de uns 30. Vou pegar aí vários tipos de varejo. Tudo bem, se for uma marca forte e tal, aí não. Mas, tipo uma Fleury e tal, 30 e poucos, 30. Porque é um serviço como tantos outros, você compete com outros e tal. Aqui, ela compete com. É um cenário competitivo. Mas a rentabilidade é muito boa, tá? O modelo dela é muito rentável, quase 50% de margem bruta é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Tudo bem, tá tirando depreciação? Tá, mas é uma margem boa. Enfim, e o EBITDA disparando, a gente já vai ver lá, a alavancagem de custo operacional dela é linda de ver. Não cresceu em 2022 as despesas gerais administrativas. E aí, cara, tá disparando receita, dispara EBITDA e lucro líquido, tá? Lucro líquido só não dispara, né? Porque tem muita depreciação. Mas enfim, né? Ele saiu de um negativaço para quase 0 a 0. Ela tá com 2 trimestres de lucro positivo já, né? Cara, isso aqui vai continuar. Se ela continuar aumentando o top lines, continua andando. Mas aqui de longe, tá? Lucro líquido é de longe o item menos importante para você acompanhar. Vai de EBITDA ou um FCO da vida, mas FCO tem capital de giro, né? Que dá uma bagunçada. Então vai de EBITDA. E, cara, o crescimento de EBITDA é absurdo, tá? Então, enfim, aqui um pouquinho sobre o modelo de negócios. Na verdade, não, eles estão falando sobre o digital. Eu não sabia disso, eu já fui cliente Smart Fit já faz uns bons anos. Mas, enfim, eles têm investido bastante em digital, com um app, com totem de autosserviço. Sei lá para o que você faz lá. Mas, tipo, sei lá, se para pagar, para fechar alguma coisa. Mas pelo que eu vi lá, tem o teu treino no aplicativo, você vê isso, vê aquilo, né? Então, interessante isso aí, né? Tem um atendimento digital lá para ver um treino, tem treino automático. Da hora. Assim, a utilidade, vamos dizer assim, né, acadêmica lá, eu não tô questionando aí, tá? Se é legal, cada um treinar por conta, se o profissional de educação física é indispensável, não tô entrando nesse mérito, tá? Por favor. Mas tô falando do ponto de vista financeiro da empresa. É uma forma de você ter uma operação mais eficiente, né? Você acaba substituindo aí pessoas que recebem salários por tecnologia. Tá? O quanto isso é razoável aí, deixa pro pessoal da área comentar. Mas, ó, venda de plano, parte de treino, lá bombando, com 1,8 milhão de usuários no aplicativo, velho. Expressivo, tá bem expressivo. Então, ó, o aluno digital, como é que ele faz? Ele baixa o aplicativo, pode contratar o plano, e sei lá o que que é um add-on lá para ele, se é uma aula avulsa, não sei o que que é. Aí você faz uma anamnese, um blá blá blá, os caras já caem um treino no teu aplicativo. Eu achei legal, achei bem interessante, claro, né? Não sou especialista na área para opinar sobre a parte técnica do assunto. Enfim, vamos falar de número. Aí sim está na nossa zona de conforto. Então, a base de clientes, ó, é isso que eles estão falando, recuperação, tá? Então, isso é legal, claro, impulsionou muito o resultado,
Mas é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, porque lembra, empresa você analisa sempre de hoje para frente, tá? Então essa recuperação da base, ó, dá pra gente ver aqui, né, meio que voltou ao que era pré-pandemia, não vai crescer no mesmo ritmo daqui em diante, pode até adensar mais e tal, mas não vai ser no mesmo ritmo, né? Então tem que ponderar isso na hora que você projeta o crescimento da empresa adiante. Eu vejo muita gente assim, né, errando muito nas análises, que pega o resultado que aconteceu nos últimos anos e já automaticamente projeta para frente, sem considerar as mudanças de cenário, né? Então isso aqui tem que dar uma descontada, embora eu esteja falando, ó, janeiro de 2023 foi o maior de vendas, fevereiro a base está forte também, mas né, esse efeito aí de recuperação da base a gente não deve ver mais, né? A receita continua crescendo loucamente. Esse 110% é em relação das receitas de 2019, né? Para mostrar aí o impacto da pandemia. Provavelmente uma coisa assim. Não, a do baseline de janeiro, fevereiro. Tipo, foram os meses anteriores às restrições da pandemia, né? Estão mostrando que voltou. Então, nas unidades maduras que tinham perdido aquela base de alunos, com a volta, recupera a rentabilidade. Aqui a gente vê como a alavancagem operacional vem direto na margem bruta. Tem alguns cases que a alavancagem operacional só acontece na parte administrativa e tal, né? A margem bruta ela não muda muito. Exemplo, farmácia, que a gente viu várias esse trimestre. Farmácia, a margem bruta é aquela, não vai crescer porque você abriu mais lojas, né? Vai ficar naquela. Aqui não, aqui já começa direto na margem bruta, né? Porque você tem mais aluno, o custo da academia é o mesmo, um custo bem fixo lá. Custo não digo, né? Não é custo, não é custo, despesa, investimento, é fixo. Então, o quão rentável vai ser aquele investimento vai depender do quanto de alunos você consegue colocar lá. Tá? Então, já vem direto no lucro bruto isso aí, né? Então, interessante, recuperando, mas, de novo, né? Tem uma expectativa de crescimento compatível daqui em diante, tá? Aqui a gente vê uma performance, assim, das academias novas por safra, é por unidade, na verdade, né? Então, isso aqui é a média histórica, a linha cinza. As academias novas estão performando um pouco melhor, 4% acima, tá? E aí, individualmente, né, tem umas bem melhores, outras bem piores. Acho que isso é normal, né? De cada, né, de tudo quanto é negócio. O positivo é que a empresa, com o tempo, ela consegue identificar, a gente abriu essas daqui, não foi em locais bons e tal, ela pode fechar, né, e ir deslocando na curva para o lado mais rentável, né? Mas acho que isso aqui é normal. Aqui a questão do aluguel das unidades, né? O aluguel é uma despesa importante, embora não seja tão importante igual outras operações, mas ok. Então, enfim, né? Eles estão buscando aí aluguéis mais baratos, né? Mais interessantes aí para ter uma rentabilidade melhor. Então, essas novas unidades têm uma receita acima do histórico, um custo de aluguel mais baixo, ter mais rentabilidade, né? Então, isso aqui eles estão falando de uma tendência de longo prazo do negócio, que é, né, uma tendência aí das pessoas buscarem mais cuidar da saúde, emagrecer, ou mesmo esteticamente, né? Acho, não vou ficar falando sobre isso. Tô longe de, apesar de que eu já perdi meus quilitos já, né? Tô no caminho. Mas, enfim, né, não é inegável que hoje a gente tem um apelo desse por estética em geral e saúde e tudo mais, tá? E exercício físico com certeza é a chave, posso falar, experiência própria é a chave para isso, tá? Então é um assunto que está em voga aí no Brasil, no mundo, tudo mais. Essa nova geração é uma geração que curte mais, né, esse tipo de estilo de vida. Falei em vídeos recentes aí sobre o athleisure, né, que está com tudo e tal, né? Algo parecido, tá? Em relação à academia, cultura centrada no cliente, blá blá blá, o NPS. NPS é uma métrica que até hoje eu não sei comparar direito, né? Será que tem um valor absoluto? Você vê empresas com NPS melhores? Não sei muito o que dizer, tá? Enfim, tá melhorando pelo menos. Expansão. Agora aqui a gente entra num ponto que independe dessa questão de maturação, de recuperação da pandemia, cara. Aqui é crescimento, como a gente está acostumado a ver. Abre loja nova, loja no caso que é uma academia, cresce, aumenta a receita, tá? Então no quarto trimestre eles aumentaram acho que 60 academias, uma coisa assim e 150 no ano, tá? Para quem tem 1.200 academias, é um crescimento bom, acima de 10%. Ou seja, expansão acelerada, né, no número de aberturas, uma coisa que eu não sabia muito, tá? Tem uma operação razoável aí no México e na América Latina, é pau a pau com o Brasil, né? Brasil metade, o resto metade, interessante.
e eles estão crescendo mais nos outros países, inclusive, né? O crescimento aqui em 2022 foi maior no México e em outros países da América Latina que no Brasil. Então a rede, né, que eu tinha acabado de falar, 50% no Brasil, tendência talvez mudar isso. O que isso é interessante? Você abre novos espaços geográficos de crescimento. Vamos supor, ela é a maior rede do Brasil disparada, é uma das maiores do mundo, tá? A maior da América Latina, uma das maiores do mundo. Aí vamos supor que chega lá e fala assim: ah, mas no Brasil já não tem mais tanto espaço para crescer, os melhores pontos ela já pegou, as melhores cidades já tá meio saturado. Só que tem México, tem outros países, né? Então isso destrava um pouco o crescimento, né? Abre bastante espaço para crescer. Que mais? Então, o número de alunos, aquilo que a gente tinha falado, 3,8 milhões de alunos, velho, é muita gente, tá louco? 40% a mais que a pandemia, receita subindo 70%, tá, é em cima de 2019, mas de 2021 não é tão diferente não, tá? Então, esse crescimento de receita aqui, inacreditável, 70%, tá? É que parte dele vem dessa maturação, não, né? Recuperação pós-pandemia. Então, a gente não deve ver esse crescimento de 70% aqui em diante. Mas crescer 30, 40 já é interessante, porque, né, o EBITDA vem junto, né? E agora parece que está num sweet spot de alavancagem operacional de EBITDA, a gente já vai ver lá. Então, o número de academias crescendo, aí o EBITDA da receita cresce mais que o número de academias, interessante. Bem legal. Vamos lá. Receita subindo, não tem muito o que falar aqui. A gente já viu. Ah, isso é trimestre, né? Por isso que é 50. Ano contra ano foi 70%. Enfim. Trimestre 11. Cresce tão rápido que você começa a já ver crescimento de um trimestre para o outro. Né? Cresce de um trimestre em cima do outro. Muito forte. Tá. Lucro bruto caixa, eu já expliquei o porquê do caixa, descontando depreciação, que é uma despesa grande no caso. Voando, né? 100% a mais. Então, essa combinação de crescimento e novas e retomada dos alunos lá, nossa, foi muito forte o impacto, né? Muito positivo. Ó, a margem, como é que cresceu. 45. Tinha um lugar que falou 48, não tinha? Você tá enganado? Enfim, deixa pra lá. Mas que seja, né? Chegando perto de uns 50%, é muita coisa bem rentável, tá? Enquanto tiver esse número de alunos por loja, por academia, para ter uma margem quase de 50, cara, é muito bom, porque as despesas a gente vai ver, olha que coisa linda. É isso que você quer ver num case de crescimento. Despesas flat. Sim, aumentou quase nada, 8%. Não é nada para quem está crescendo 70% de receita. Então, isso aqui é uma oportunidade violenta para alavancagem operacional. Né? As despesas com vendas e tal, aumenta um pouquinho, reforça a equipe, mas muito menos do que o crescimento na receita, tá? Então é isso que chama muita atenção no Smart Fit. É esse ganho aqui direto na margem bruta, que é ridículo, mas provavelmente é do efeito, né, da pandemia, que no momento deve estabilizar essa margem, né? Não vai ficar ganhando alavancagem aí para sempre, né? Está ótimo já, acima de 40, 50 tá excelente. Só que aqui, velho, tem muito espaço para alavancar. É só crescer isso aqui, ó. 400, 500, 600. Se o custo ficar 150, 160, 180, vai disparar o EBITDA, né? O resultado operacional. Olha só o impacto. É esse. É disso que a gente está falando. Então, enquanto ela conseguir segurar essas despesas e crescer, vai entrar resultado muito rápido ainda. Muito rápido mesmo. Já está com 200 milhões de EBITDA no trimestre. Não sei o quão sazonal. Olhando aqui pelo Fundamentem, não dá para a gente enxergar a sazonalidade. Ela está crescendo muito. Né? Então, como ela cresce todo trimestre, né, de 70, 100, 150, 200, 250, 300, 380, não dá para ver o impacto da sazonalidade. Eu imagino que deva ter, né? Que o pessoal deve matricular mais aí para o verão, projeto verão, depois dá ruim. Aí, opa, desculpa. Aí vai viajar no final do ano, encher lá, depois volta com consciência pesada. Então deve ter uma variação, assim, né? Trimestre a trimestre. Não deve ser igual numa empresa madura. Mas, assim, né? Projetando isso aqui, a gente já tá falando aí um EBITDA acima de vai, na casa de 1 bilhão anual, que é muito forte, né? Para uma empresa de 8 bi, não sei se eu falei lá, a gente já viu, mas é um EBITDA bem, bem interessante, tá? Geração de caixa vem boa também, tá um pouco preso no capital de giro, mas nada demais, né? Dá um pouquinho
pouquinho, não, dá bastante. Por que que o EBITDA... Ah, tem um detalhe nesse EBITDA ainda, tá? Que eu tinha visto no release e não tinha entendido. Esse EBITDA aqui é sem IFRS 16, tá? Então, é muito forte isso aqui. Porque não tá contando com o benefício lá do aluguel, tá contando com a despesa de aluguel ainda. Bom, tá? Por isso que dá, né? Se você somar aqui 2022, já dá bem menos que tem lá no Fundamentei. Mas é porque sem o FRS 16. Então, tá muito forte. Pegar o EBITDA contábil do quarto tri, ó, foi 388, né? Então, já quase 400 milhões anualizando, já dá 1,6 bi de EBITDA. Né? Bem forte. De novo, não sei o quanto razoável é anualizar isso aí, porque, né? A gente ainda precisa ver a sazonalidade, mas do jeito que ela está crescendo, continuar assim, muito, muito expressivo, tá? Em termos de liquidez financeira, nada muito a comentar. A gente já viu aqui que ela chegou a estar com um endividamento mais alto. Tudo bem, esse 5 foi porque o EBITDA despencou, tá? Mas tinha ali 1 bilhão e pouco de dívida, mas entrou o follow-on, emissão, meio que deu uma boa acomodada, mas, né, ela tem gastado bastante em expansão. Então, ponto-chave para eles, além disso aqui, né, manter despesa crescendo receita, é equilibrar o CAPEX, investimento, geração de caixa e dívida. Esses três pratos bem equilibrados aí, tá? Hoje é uma dívida super tranquila, 0,8, né? Vezes o EBITDA, super tranquilo. Mas para uma empresa de crescimento assim agressivo, né, tá razoável, tem chão, tem espaço para crescer. Claro, mas aí vai vir resultado financeiro. Falar, né, mas você tem que optar, escolher na vida. Mas o ponto que eu acho interessante, a hora que a gente chegar no CAPEX aqui, a gente vai ver. Não, já está aqui, né? Não tem o CAPEX do ano? Ah, não tem. Mas no trimestre aqui foi quase 300 milhões. É que o EBITDA ele já está batendo. Desculpa, esse é lucro bruto, né? O EBITDA foi 230. Então o ponto é, a hora que ela conseguir equilibrar, ó, 290 230, ela gerar um caixa mais ou menos semelhante ao do investimento, aí as barreiras para crescer acabam, né? Aí ela vai crescer o quanto ela conseguir abrir de academia e encher de aluno. E aí o negócio se arregala o olho. Porque, por exemplo, nas locadoras de veículos, não pode crescer conforme a demanda. É caro crescer, precisa de carro, aí, porra, muita grana, vai tomar dívida, o resultado financeiro pesa, vai equilibrando também os pratos, muito mais difícil. Aqui tá quase, né? 230, tudo bem, né? O EBITDA não é a geração de caixa imediata, mas é um bom, né, um bom proxy. Comparando com isso aqui, né, a expansão ela já está pagando basicamente o capex de expansão com a geração de caixa próprio. Isso é muito significativo, quer dizer que ela pode continuar sustentando esse crescimento altíssimo sem se comprometer tanto com o endividamento. Tá? E com esse investimento se refletindo no crescimento do EBITDA, né, que é o que está acontecendo, o que acontece? Mesmo que o endividamento suba, o EBITDA sobe também. Então, a tua capacidade de se endividar, ela se mantém. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. Tá? Se ela conseguir continuar fazendo isso, crescendo forte, abrindo lojas, são lojas próprias, velho, investimento em equipamento, é pesadinho esse CAPEX. Tá? Equilibrando mais ou menos com a geração de caixa própria e a expansão do EBITDA, cara, vira um case de crescimento aquele que todo mundo quer. Né? Vai crescer o quanto tiver de demanda. Como ela está entrando em países novos, ainda tem espaço, um monte de lugar, tem uma avenida de crescimento muito forte pela frente, tá? E a disposição da dívida está sob controle, né? Tranquilo, tem uns destaques ESG e é isso, tá? Cara, eu gostei muito da proposta da Smart Fit. É um case arriscado? É um case arriscado. Né? Pode não dar certo, ela pode começar a gastar muito sem entrar aqui resultado, né, correspondente. E aí, né, coisa azedar um pouco. Esse crescimento que a gente viu aqui, absurdo, tem um impacto que não vai se repetir, né? Tem uma causa que não vai se repetir, que é essa volta do pessoal pós-pandemia, né? Já voltou, já voltou. Mas o EBITDA anualizado já está mais alto, esse ritmo de abertura. No release, eles estão falando em acelerar o ritmo de crescimento em 2023. O crescimento é intensivo em CAPEX, mas já está ficando, né, suportado quase pela geração de caixa. O endividamento está relativamente ok. E aí, né, enfim, abre espaço para botar um pouco mais de dívida se for o caso, mas se o EBITDA crescer, ele aguenta crescer. E aí, meu amigo, vamos ver o quanto alavanca isso aqui. Se vai de 1 bi para 2 para 3 bi, a empresa vale 8. Né?
É um case de crescimento agressivo, muito forte. Só umas curiosidades, a empresa tinha feito um registro na B3 lá atrás, com um monte de classe de ação, um negócio bizarro, e agora ela fez um re-IPO só com as, né, com as Smart Fit 3, né, que é esse follow-on que a gente viu, na verdade. É isso, tá? Eu acho que ela não era aberta para negociação, agora eu não lembro aqui, pré-2020, pré esse período aqui, tá? Então, acho que ninguém foi diluído. Foi aquele famoso re-IPO aí que a gente tem falado. O que mais que tem para falar dela? É isso, pessoal. Eu gosto, tá? É difícil achar um case de crescimento tão acelerado igual esse aqui, tudo bem. Né? Vamos ver quanto vai crescer daqui em diante, que já não tem mais essa volta da pandemia. Mas falaram, ó, janeiro foi recorde, fevereiro foi recorde, então tem tudo para ser um trimestre forte. E se mantiver esse ritmo de crescimento, isso aqui vai alavancar aqueles 8 bi lá. Ficam bons, hein? Começa a ficar muito bom. Vamos ver o que mais que tem de indicador aqui interessante. Quanto que era a dívida dela? Só para a gente ver a dívida certinha, 600 milhões. Né? Hoje já é um preço EBITDA interessante, o FCO pode melhorar, tem capital de giro e tal, a gente tá vendo um monte de empresa, mas tem bastante para entrar lá. Price earnings não tem como calcular, né? Ela tá tendo prejuízo, mas ok, um EV/EBITDA já é legal, tá? 8 vezes, mas é muito crescimento. Então, ela tem prejuízo, não paga proventos. E as margens são legais, tá? É muito boa esse tipo de margem para essa operação, assim, né? Ah, tá. É porque é a margem FRS. Eles ainda mostram o resultado sem FRS. Isso é legal, né? Porque eles, na verdade, estão mostrando no release lá um resultado abaixo do contábil, né? Tem stock-based compensation, mas é pouco, não é pesado. O CAPEX é puxadinho, né? Veremos aí esse equilíbrio. E o crescimento está violentíssimo, né? A alavancagem não preocupa tanto. Né? Com arrendamento a dívida vai lá para cima, mas é o que a gente estava falando. Né? O EBITDA eles também reportam 100, né? Então eles fazem a continha direitinho, tá? Como é que eles estão calculando o EV aqui? É 600 milhões, né? Esse EV ele está em cima da dívida com arrendamento, né? Claro que é o EBITDA da FRS também. Mas se não, seria 8,6 e o EBITDA do ano, último 12 meses, foi quanto? Foi isso aqui, né? É que ele foi muito fraco no começo do ano, mas um EBITDA run rate, cara, ficaria ali. Ah, vai ficar muito parecido. Tô fazendo conta pra ficar nessa casa aí de 8 vezes também. Cara, gostei bastante do case da Smart Fit. É uma das empresas novas. Cara, até 2 trimestres atrás, se fosse olhar, não ia ter achado tão interessante, porque esse crescimento absurdo aqui que mudou o jogo, né? Mas dessas empresas, às vezes, é de um trimestre pro outro. Claro, não é para empolgar, empolguei, é agora, vamos. Né? Mas chama muita atenção e é bem promissor. Vou dar um 4 aqui. Se ela entregar o que ela tá entregando mais 2 anos, é um 5, né, com louvor. É um caso raro na bolsa no Brasil de empresa tão agressiva de crescimento. Né? Nossa bolsa é bem conservadora em termos de empresas. Né? Enfim, resultados do ano de 2022 é até meio esquisito, porque o final do ano é que foi forte, né? O começo do ano ainda estava bem atrás, né? Então, crescimento muito expressivo da receita devido à volta da pandemia e à abertura de lojas. Então tem que prestar atenção nisso, tá? Tem que ser um pouco pé no chão. Mas o principal é uma alavancagem operacional muito forte, devido aos custos se manterem estáveis, né? Tanto o custo de CPV quanto a despesa operacional e tal, né? No momento, a empresa vem executando um CAPEX elevado, porém a geração de caixa, né, cresce e já quase suporta esse crescimento, né? Quase assim, né? Meio grosseiramente, mas isso é importante. Porque se ela tivesse queimando caixa, queimando caixa, dívida aumentando,
chegou uma hora que ia travar, né? Porque o resultado financeiro não ia compensar e a dívida ia ficar muito grande. Mas não parece ser o caso, né? Parece que o crescimento, a geração de caixa está acompanhando, né? Enfim, o endividamento tá baixo, né? Eu vou colocar aqui que é importante observar, né, o crescimento daqui em diante, junto com a dinâmica do famoso tripé, né? CAPEX, dívida, geração de caixa. Aqui está o segredinho. E a gente já sabe isso de ver outras empresas, né? Então, a gente entende de análise de academia? Não. Mas a gente entende de análise de empresas, né? Então, a Smart Fit apresentou um crescimento muito forte nos últimos resultados, com grande alavancagem operacional. Se ela conseguir entregar mais crescimento com equilíbrio de caixa, né? A geração de valor para os acionistas será muito grande no futuro. Vocês conseguem enxergar isso, né? Vocês têm que enxergar isso aí. Né? O pessoal tem uma visão muito estática das empresas e não dinâmica. Não enxergando elas na frente, né? Onde ela pode chegar e tal. Vai acontecer? Não sei, não tem como saber. Tá? Mas se der certo tudo, né, é um potencial aí para esse resultado crescer muito. E aí, em algum momento, o mercado identifica que é uma empresa de crescimento, que o negócio é bom, começa a botar múltiplos de empresas de crescimento e vai uma geração de valor imensa. Agora, tem que acontecer, né? Não é nenhuma garantia, óbvio que vai ter os seus riscos, num case como esse aqui, mas é interessante e são empresas raras no Brasil, né? É difícil você ver empresa assim, né, com essa perspectiva assim no Brasil, que infelizmente a gente tem uma visão muito mais conservadora de investimento. Infelizmente, né? Vai de perfil, mas poderia ter, né, quanto mais opções de investimento, melhor. Quanto mais empresas dinâmicas, assim, bem interessante, né? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da Smart Fit, empresa nova no canal e já estreando muito bem, né? Vamos acompanhar de perto todo o trimestre dela agora, porque essas empresas é muito rápido a transformação, é muito rápido mesmo. Mais uns 2, 3 nesse ritmo aí, o resultado já vai lá para cima, já começa a ficar muito bom. Ok, pessoal, um grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!